Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui da Herbs Cursos. Nós daremos início agora. O assunto de hoje, galera, já vou adiantar para vocês que ele é um pouco conteudista, beleza? Tem muitas informações, muitos detalhes. Não precisa se assustar, até porque nós temos aulas que são complementares a essa, beleza? Então, vamos dar início aqui, mais uma aula da Herbs Cursos. O nosso assunto de hoje é justamente a gametogênese, só que na perspectiva feminina, beleza? E além disso, o desenvolvimento folicular, que alguns livros trazem como foliculogênese. Eu achei interessante trazer junto e julgo muito importante porque existe uma relação íntima entre esses dois assuntos. Beleza? E as consequências de um interferem no outro. Vocês vão ver que a oogênese e a foliculogênese elas acontecem ao mesmo tempo. Então é importante sim que saibamos como isso acontece. Oogênese, gametogênese é a produção de gametas, né? Aqui é um conceito bem simples. Então a gametogênese, e no caso feminina, é a produção de gametas femininos. A gametogênese feminina é conhecida como oogênese, e onde ela ocorre, Kaique, nos ovários. Então nós já temos o nome, oogênese, e a localização, nos ovários. A mitose e a meiose são dois mecanismos que influenciam na divisão celular. São dois mecanismos de divisão celular, na verdade, que são muito importantes aqui nesse momento, porque na produção do ovócito secundário, né, ou do óvulo, a mitose e a meiose elas vão aparecer a todo instante. Beleza? Nós temos uma aula à parte na Herbs Cursos de mitose e meiose, então quem tiver dúvida pode parar para ver ela primeiro, para depois vir e ver essa. A mitose aumenta a população de células-mãe, ou seja, ela apenas interfere na quantidade, beleza? É quantitativo. E a meiose reduz a quantidade de material genético de diploide para haploide. Aí você fala, Kaique, o que é isso? Diploide seria uma célula 2N com 46 cromossomos, beleza? Enquanto a N ela tem 23 cromossomos. Show? Então a meiose é você sair da célula 2N e chegar na célula N. E a mitose é apenas a multiplicação de um tipo de célula. Ela não interfere no material genético. E quando ocorre lá a fusão, né, do gameta masculino e do gameta feminino, lembre que o gameta são células haploides. A diploidia da espécie é restabelecida. Ou seja, quando o espermatozoide, que é N, ele fecunda com o óvulo, que é N, nós formamos novamente um indivíduo 2N, que é o que nós queremos. Durante o início do desenvolvimento fetal, as células germinativas primordiais ou primitivas, elas migram do saco vitelino para os ovários. Então aqui podem anotar essa informação, beleza? Ela é importante, que ela traz justamente onde nós encontramos as células germinativas primordiais. Onde mesmo, Kaique? No saco vitelínico, na parede do saco vitelínico. Posteriormente, né, ao longo do desenvolvimento, elas migram para os ovários, beleza? E lá nos ovários, essas células germinativas, elas se diferenciam e passam a ser reconhecidas agora como as oogônias, que é outro nome aí que vai acompanhar a gente ao longo de todo o assunto. Então quer dizer que nós temos células germinativas primordiais na parede do saco vitelínico, elas migram lá da parede do saco vitelínico para os ovários, né, para a região que virá a ser os ovários, e se diferenciam em oogônias. Beleza? Então, desse slide, quais são os pontos mais importantes, Kaique? Oogênese, o que é, onde ocorre e qual a origem dessas células germinativas. Nós temos aqui na imagem, né? Vou mudar a cor porque o vermelho é igual. Nós temos aqui na imagem, células germinativas primordiais. Percebam que elas estão destacadas de vermelho. Elas se encontram na parede do saco vitelínico. Elas vão migrar ao longo do desenvolvimento do feto para as regiões que darão origem aos ovários. Podem perceber que elas já vão para essas regiões que envolvem a questão genitália. Beleza? Esse slide é justamente, não precisam vocês quererem decorar tudo, é para entendermos como acontece. Justamente as células, elas não surgem do nada. Elas estavam em um local, foram para o outro e começaram a se diferenciar. Beleza?
As zoogônias, elas são células tronco diploides. Então quer dizer que as zoogônias também são 2N. Elas se dividem por mitose, produzindo milhões de células germinativas. Ou seja, elas ficam se replicando e se replicando e se replicando. Elas têm uma alta capacidade mitótica. Mesmo antes do nascimento, a maior parte dessas células germinativas se degenera em um processo conhecido como atresia. Então, o que é isso, Kaique? Nós temos lá as células germinativas primordiais, elas se diferenciaram em oogônias. Essas oogônias, elas ficam se replicando, se replicando, se replicando e produzem milhões de células do mesmo tipo dela. Algumas delas, uma boa parte, vai entrar em um fenômeno chamado atresia, que é como se desligasse. É como se eu desligasse a chave. Não tem aqueles carrinhos que a gente liga puxando o cabinho? Se você desligar, tirar a pilha, eles não funcionam. Então, a atresia é você degenerar, é você influir, digamos assim, essa célula e ela perde a funcionalidade. Beleza? Ela deixa de existir, digamos assim. O corpo vai e fagocita. Algumas, no entanto, se desenvolvem em células maiores, chamadas oócitos primários. Então percebam, algumas oogônias vão entrar em atresia, beleza? Porém, outras vão se desenvolver em células maiores, chamadas de oócitos primários. Nós estamos vendo em formato de slide, mas iremos ver também na imagem. Esses ovócitos primários, agora uma informação muito importante, eles vão entrar agora em meiose, beleza? Vão entrar em meiose, divisão de material genético. Porém, a meiose que eles entram, eles vão ficar parados. Eles vão entrar na meiose 1 e vão ficar parados nela, no estágio de prófase. Então, peraí, Kaique, como é? Eu tinha as oogônias, elas sofreram mitoses e várias mitoses se diferenciaram em oócitos primários. Esses oócitos primários, eles vão entrar na meiose. Porém, eles não vão concluir a fase, eles vão ficar parados. E em qual fase eles ficam parados? Na prófase da meiose 1. Beleza? Uma informação muito importante, porque provavelmente vai aparecer na prova, porque é uma questão conceitual. Então, os oócitos primários ficam parados na prófase da meiose 1. Beleza? Na aula presencial, nós vamos ter uma discussão a nível molecular de como isso acontece. Mas, de antemão, envolve hormônios e moléculas orgânicas. Beleza? E eles não concluem essa fase até a puberdade. Então perceba, e tudo isso que eu comentei até agora, de oogônia e ovócito primário, é dentro da barriga da mãe, desenvolvimento fetal. A menina, ela nasce com os ovócitos primários. É diferente do menino. Ela nasce com os ovócitos primários parados em prófase da meiose 1. E até chegar na puberdade, eles ficam parados. Vocês percebem que tem um intervalo de tempo desde que a pessoa nasce, em que essa meiose ficou parada, até a puberdade. Por que puberdade, Kaique? Porque na puberdade, nós temos uma aula de fisiologia da puberdade, vai existir o processo de maturação, né? Obviamente sexual, primário e secundário, e vai ocorrer também o ciclo menstrual, por exemplo. E lá vai ter a ovulação, que são os hormônios que vão interferir na continuidade dessa meiose. Beleza? Durante esta pausa, né, desde o desenvolvimento fetal até a puberdade, cada oócito primário é circundado por uma única camada de células foliculares planas. E essa estrutura é chamada de folículo primordial. Como assim, Kaique? Nós temos lá o nosso oócito primário, beleza? Aqui é o nosso oócito primário, de verde. E aí, nesse intervalo de tempo, até chegar na puberdade, desde que a menina nasceu, vão surgir ao redor dele células foliculares planas, que têm inúmeras funções. Beleza? E aí, qual é o nome dessa estrutura? É o folículo primordial. Então, aqui demos início à foliculogênese. Aqui, quando falamos de oogônia e oócito primário, estamos falando de gametogênese feminina. Folículo primordial, foliculogênese. Percebe que são coisas diferentes, mas que estão acontecendo ao mesmo tempo? Então, quer dizer, Kaique, que nós começamos ali a gametogênese, oogônia, sofre mitose, 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 se transformam, né, se diferenciam em oócitos primários. Beleza. Os oócitos primários, eles vão entrar na meiose e ficar parados na prófase da meiose 1. Beleza. Isso são processos da gametogênese. Pronto, Kaique foi lá e pausei até aí. Enquanto isso está acontecendo, vamos ter o surgimento do folículo primordial,
ao redor do oócito primário. Essa é a foliculogênese. Porém, acontecem ao mesmo tempo, certo? Por isso que eu trouxe junto. Aqui nós vamos ter o exemplo que eu falei. A oogônia, ela vai sofrer inúmeras mitoses, ou seja, ela tem um potencial mitótico muito alto e vai formar novas oogônias. Porém, isso acontece no primeiro trimestre de vida intrauterina. Essas oogônias que estão sendo formadas, elas vão passar por intérfase. Intérfase é uma das fases do processo de divisão celular. Beleza? Nós temos uma aula à parte disso. Porém, sabemos que na intérfase, isso é uma questão conceitual, existe a duplicação de DNA. Beleza? Então, as oogônias, elas são 2N, sim. Os oócitos primários também. Porém, tem uma diferença. Essas células aqui, elas possuem 46 cromossomos. CR de cromossomos. Quando sofrem a intérfase, elas vão ter as suas cromátides duplicadas. E esse número de cromossomos ele vai ser multiplicado por 2. Então, o oócito primário, ele é 2N, sim. Porém, ele tem os cromossomos duplicados. Ele tem cromátides irmãs. Beleza? Isso não precisam ficar com medo, nem acharem difícil. É apenas uma curiosidade para se verem no livro, não ficarem confusos. E quando chega aqui no estágio de oócito primário, ainda dentro do útero, vida intrauterina, no segundo trimestre, eles vão ficar parados na meiose 1 da prófase, beleza? Então, aí, quando é que eles ficam parados? O oócito primário, ele entra, né, no stop, parou na meiose 1, no estágio de prófase. E se você quiser ser mais específico ainda, na transição do leptóteno para o diplóteno. Aí você fala, agora que eu não entendi foi nada. Na verdade, o estágio de a meiose se divide em estágios. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. São 4 fases. Então quer dizer que eu parei na prófase. É um dos estágios da meiose. E dentro da prófase, ela também se divide. Então quer dizer que eu parei na meiose 1, quando eu falo é o oócito primário. Parei na meiose 1, mais especificamente no estágio de prófase e mais especificamente no diplóteno. Beleza? É comum os livros trazerem diplóteno, mas é nessa transição de leptóteno para diplóteno. Mas a informação que tem que ficar na nossa cabeça é: oócito primário, a menina já nasce com ele. E até a puberdade fica nele. Parado em quê, Kaique? Parado na meiose 1, da prófase, do diplóteno. Então são 3 nomes aí para lembrar: meiose 1, prófase, diplóteno. Aqui não é uma curiosidade. Ao nascer, aproximadamente 200 mil a 2 milhões de ócitos primários permanecem em cada ovário. Olha a quantidade de ócitos primários que tem ali na menina quando ela nasce. Desses, aproximadamente 40 mil ainda estão presentes na puberdade. Então quer dizer que nasce com 2 milhões, digamos, e quando chega na puberdade é apenas 40 mil. E quando a mulher chega na vida adulta, né, na vida fértil, apenas 400 vão amadurecer. Então percebam essa queda. Nós saímos de 2 milhões em cada ovário para 400 que vão amadurecer. Ou seja, a mulher ela tem um valor fixo, né, digamos assim, de vezes que ela vai ter chance de procriar, de engravidar. Porque a quantidade ela é limitada. E o resto desses ócitos que eles sumiram, o que aconteceu? Eles entraram em atresia, que é a degeneração. Eles influíram. Eles começam a desenvolver, porém eles não desenvolvem. Eles vão e sofrem atresia. O hormônio que age aqui, que é conhecido por nós, é a inibina. Certo? A inibina é produzida pelo próprio folículo e o nome ajuda, né? Ela causa atresia em certas situações. Dando continuidade, nós temos aqui o folículo primordial. Essa imagem aqui eu acho ela mais clara. Percebam que eu tenho o meu oócito primário no meio e ao redor eu tenho as minhas células foliculares achatadas, que são justamente o nosso folículo primordial que eu havia comentado. Aqui é a foliculogênese, beleza? E percebam que todos os oócitos primários estão protegidos por essa camada, porque todos eles vão ter sim os seus folículos, beleza? Inclusive, eu acredito que com essa aula o nome do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai fazer mais sentido. Por quê? Folículo estimulante. O que vai estar estimulando o folículo? E o que é isso? É justamente essa estrutura que fica ao redor do oócito primário. Perceberam agora
Por que é importante? Continuando, a cada mês da puberdade até a menopausa, gonadotrofinas, FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante, secretadas pela adenohipófise ou hipófise anterior, estimulam adicionalmente o desenvolvimento de vários folículos primordiais. Então percebam, ao longo da vida ali da mulher, né, na vida desde a puberdade, da menarca, até a menopausa, esses hormônios vão estimular os folículos primordiais a se desenvolverem. Beleza? Embora apenas um geralmente alcance a maturidade necessária para a ovulação. Salvo engano, o número que os livros trazem é que a cada ovulação a mulher recruta, né, chama ali 50 folículos, mas apenas um vai dar continuidade. Os outros entram em atresia. Beleza? Esses folículos primordiais, eles vão passar por transformações, né, vão se diferenciar em que, Kaique? Nos folículos primários. Percebam que os nomes fazem sentido. Folículo primordial, depois folículo primário. E qual é a composição? Nós temos o ovócito primário. Lembre que o ovócito primário ele está lá parado na meiose 1, na prófase. Lembram? Mas várias camadas de células cuboides e colunares baixas, que são as chamadas células granulosas. E aqui tem mais um nome que não pode esquecer, tem que lembrar, que é a camada granulosa, que faz parte dos folículos primários. Beleza? Então, o folículo primordial, ele se diferenciou em folículo primário. Quem é o folículo primário? É o ovócito primário, lá no meio, e ao redor dele nós vamos ter as células cuboides, que essas células cuboides são as células granulosas. Tem uma imagem que fica melhor aqui. Percebam aqui que nós temos o ovócito no meio, tá vendo? O ovócito no meio, e ao redor nós temos as células cuboides fazendo essa proteção. É justamente o folículo primário. E quem são essas células, Kaique? Células da granulosa. Ah, eu tenho que saber? Tem. Porque nós vamos ver a partir de agora diversas situações envolvendo hormônios em que elas participam. À medida que o folículo principal, né, o folículo principal é aquele que foi escolhido, cresce, ele forma uma camada glicoproteica de glicoproteínas chamada zona pelúcida, né? Quem acabou de sair do ensino médio pode lembrar desse nome. Entre o oócito primário e as células granulosas. Então quer dizer que, vou desenhar aqui. Aqui é o meu oócito primário, beleza? Oócito primário. Ao meu redor nós vimos que nós vamos ter ali uma camada de células granulosas. E entre essas células granulosas e o ovócito primário vai surgir aqui, bem pertinho, a zona pelúcida. Então a zona pelúcida, ela faz essa proteção do oócito primário. Ela possui 3 camadas, beleza? Camada 1, camada 2 e camada 3, com diferentes densidades. Quando tivermos a aula de fecundação, isso será mais explorado. Além disso, as células estromais lembram da nossa aula de o que é estroma. Estroma é apenas o tecido de sustentação. Então, as células da sustentação, em torno da membrana basal, começam a formar uma camada organizada, que é a chamada teca folicular. Novamente, anotem esse nome, porque esse nome é importante. As células da teca são o que, Kaique? Células estromais, ou seja, células de sustentação que surgem ao redor do nosso folículo primário. Então percebam que o folículo ele já mudou bastante. Aqui a imagem. Nós tínhamos no folículo primordial o ovócito primário e células achatadas. Só tinha isso. Agora a gente já tem células da granulosa, percebem aqui ao redor. Nós temos a zona pelúcida, que aí fica ao redor do ovócito. E nós temos o ovócito. E além disso, nessa região mais externa, nós temos as células da teca. Beleza? Percebam a transformação que ocorreu. Show? E anotem esses nomes. Espero que tenha dado para entender a continuidade do processo. Com a continuidade da maturação, o folículo primário se desenvolve em folículo secundário. Então nós já tivemos o quê? Folículo primordial, primário e agora chegamos no secundário. A teca se diferencia em 2 células. Lembra da teca que acabamos de falar? Vai ter a teca interna e a teca externa. A teca interna ela é bem vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Depois, se vocês quiserem, no livro Tortora, tem uma imagem, um corte histológico cheio de vasos sanguíneos.
porque justamente ela tem essa vascularização exacerbada. E além disso, ela tem uma função de produzir hormônios estrogênicos. Então, Kaique, por que é importante? Está na nossa frente. A teca interna tem uma função de produzir hormônios estrogênicos, os estrogênios, o estradiol, que comentamos em inúmeras aulas, que são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. Inclusive, tem a teoria dos hormônios, duas gonadotrofinas, que teremos uma aula explicando isso, que envolve as células da teca interna. Então, percebam que é uma coisa muito importante. A teca externa é uma camada exterior de células estromais e fibras colágenas. Perceba que a teca externa ela é mais para sustentação, enquanto a teca interna está voltada para suprimento, né, por causa dos vasos sanguíneos, e uma questão hormonal. Então lembrem, a teca surge lá no folículo primário, mas no folículo secundário ela se divide em duas, a teca interna e a teca externa. Esses nomes remetem à posição. Por exemplo, a teca interna está mais próximo e a teca externa está mais afastada. Beleza? Além disso, as células granulosas começam a secretar líquido folicular, que se acumula em uma cavidade chamada antro, no centro folicular secundário. Então quer dizer que as células granulosas que ficam ao redor, elas começam a produzir o que, Kaique? Um líquido folicular. Esse líquido folicular, ele vai justamente ficar numa cavidade chamada antro. Então se acostumem com esses nomes, porque eles aparecem na foliculogênese. Nós temos o folículo, as células que ficam ali ao redor vão começar a secretar um líquido, vai encher de líquido em uma cavidade. Qual o nome da cavidade? Antro. Antro folicular. Tudo isso no folículo secundário. Percebem que é uma linha do tempo, é um processo que está acontecendo, e enquanto isso acontece, o ovócito primário está lá parado em meiose 1 na prófase do diplóteno. Lembram? É tudo ao mesmo tempo. O ovócito fica no meiozinho ali parado, esperando obviamente a puberdade, né? Ele não sabe, mas a ideia é essa. E ao redor dele, o folículo vai se desenvolvendo. Percebam como é bonito, como isso acontece. A camada mais interna de células da granulosa torna-se, eita, aqui tem um hífen, torna-se firmemente ligada à zona pelúcida e agora é chamada de coroa radiada. Então a coroa radiada, na verdade, é as células da granulosa, cadê elas? Aqui, que essas mais internas, que ficam próximas da zona pelúcida, elas vão virar, né, vão se diferenciar em coroa radiada. Kaique, eu preciso saber? Precisa sim, porque no processo de fecundação é muito importante a coroa radiada. Ela permite, por exemplo, que apenas espermatozoides do sexo masculino fecundem um óvulo da nossa espécie. Esse é um dos exemplos da sua função, mas tem inúmeros outros. Então percebam que várias estruturas apareceram. Tivemos zona pelúcida, células da granulosa, teca folicular. Aí a teca, quando chegou no folículo secundário, se dividiu em teca interna e teca externa. Começou a se produzir líquido folicular dentro do antro. Antro é a cavidade, né? O buraco. E além disso, também surgiu a coroa radiada, né? Ou corona radiada, dependendo do livro, que é justamente aquela camada que fica ao redor da zona pelúcida. E elas estão firmemente ligadas uma à outra, para proteger o nosso ovócito primário. Então aqui nós temos a imagem, né, para facilitar. Ah, Kaique, você falou tanto, não estou conseguindo entender. Aqui nós temos o antro. Percebam, primeiro, o ovócito, ele fica aqui dentro. Qual ovócito é esse, pessoal? Ovócito primário, parado na meiose 1 da prófase, no estágio de diplóteno. Ele ainda está parado porque ainda não houve a ovulação. Lembrem que ele só vai... Lembrem não, né? A gente ainda vai ver isso. Mas ele só vai dar continuidade com a puberdade. Ao redor aqui tem a zona pelúcida. Tá vendo? Essa região aqui é a zona pelúcida. Aqui nessa imagem eles não destacaram, mas a coroa radiada, ela vai ficar aqui, células da granulosa que vão ficar aderidas à zona pelúcida, bem coladinha aqui por cima, vai ser a coroa radiada. A região aqui com o líquido folicular é o antro, beleza? Então o antro fica ali com o líquido folicular. E o que tem nesse líquido? Nós temos nutrientes, nós temos hormônios, serve para proteção e etc. Então ele é muito importante. Beleza? E ao redor, Kaique, as células da teca. A teca se divide em duas, né? Essa parte de dentro, teca interna, e a parte mais externa,
teca externa. Aqui, perceba, nessa imagem ficou muito boa. Nós temos o antro, que é toda essa cavidade aqui, ela é preenchida por líquido, certo? Aqui não é um vazio, tem líquido. O ovócito no meio, a zona pelúcida ao redor do ovócito e a coroa radiada, né, que fica aqui ao redor também na camada externa. E aí a teca interna e teca externa. E tem o cúmulus óforos também, que nós teremos na aula de morfo funcional, que é de sustentação, mas não é o foco de agora. Pronto. E aí, aqui nós temos o passo a passo da foliculogênese. Lembrem que a gametogênese, a gente deixou ela paradinha. Então nós temos o começo, folículo primordial, tem o que nele, Kaique? Tem o ovócito no meio e as células da granulosa ao redor. Que nem é célula da granulosa ainda, né? São células foliculares planas. Ainda, é bem rudimentar. Quando chega no folículo primário, nós temos o surgimento agora das células da granulosa, que vão ficar ao redor, do ovócito, né? E dependendo do livro que você pegar, já vai ter a teca. Mas a teca mesmo, ela começa a se diferenciar em interna e externa no folículo secundário. Eu trouxe essa imagem para vocês verem como ele vai mudando. Ele é pequenininho porque só tem uma camada de células ao redor, lembra? Células achatadas. Depois começam a surgir células cuboides granulares, que são as células granulares. Aí depois chegamos no folículo secundário, que já vai ter coroa radiada, zona pelúcida, antro, líquido folicular e assim vai. Percebam aqui, nós temos o antro, né? Aqui ele traz o nome folículo terciário, mas novamente isso varia de livro, né? É muito comum encontrar esses dois como o mesmo estágio. O antro com líquido folicular, células da teca externa e da teca interna, zona pelúcida, coroa radiada e células da granulosa. Tudo isso na nossa imagem. Beleza? Esse último folículo nós vamos ver agora. O folículo secundário aumenta de tamanho e se torna o folículo maduro. Então quer dizer que folículo primordial, folículo primário, secundário e por último o folículo maduro. Ou vocês podem encontrar, dependendo da literatura, o folículo de Graaff, que é justamente esse folículo pronto para ovulação. Beleza? Eles se encontram num tamanho muito maior, com coroa radiada, tá vendo aqui? Que é essa camada de células da granulosa ao redor. Cúmulo óforos, que é essa estrutura aqui. O ovócito primário no meio lá, bonitinho. A zona pelúcida ao redor, mais íntima. Lembrem, é ovócito primário, zona pelúcida e mais externo, coroa radiada. E ao redor nós temos quem? As células da teca. Teca interna, né? Teca interna e teca externa. A interna com a função de produzir e a externa com a função de sustentação. Beleza? E aqui a gente chega a fim da foliculogênese. Espero que tenham entendido a foliculogênese. Nós saímos de um folículo primordial bem primitivo até o folículo de Graaff, que é esse grandão com todas essas estruturas. Teca, zona pelúcida, coroa radiada e assim vai. Espero que tenham entendido também as funções, beleza? De cada uma, que nós vamos comentando ao longo desses slides. Agora nós vamos dar fim à gametogênese que nós deixamos parada. Enquanto nesse folículo, lembram, né, que a gametogênese ela ficou lá parada no ovócito primário da meiose 1 da prófase no estágio de diplóteno. Esse ovócito ele se encontra dentro de quem? Desse folículo maduro. Então nós temos aqui o nosso folículo maduro e dentro tem o ovócito primário, né, para deixar mais didático. Enquanto nesse folículo e pouco antes da ovulação, o oócito primário diploide completa a meiose 1, produzindo duas células haploides N de tamanho desigual. Calma nessa hora, que aqui está um pulo do gato. Isso quer dizer o quê? Que dentro desse folículo, o nosso ovócito primário, que estava parado na prófase da meiose 1 no diplóteno, ele vai terminar a sua meiose. E por que, Kaique? Porque nós estamos aqui perante da ovulação. É aqui que muita gente fica em dúvida, porque o livro não deixa claro. Mas quando a mulher ovula, né, no processo de ovulação, ela vai, já vou pular aqui os slides, percebam, nós temos a ovogônia e ela virou ovócito primário. O ovócito primário aqui, que é esse, ele está parado lá no diplóteno. Quando chega na puberdade, que a mulher ovula, com a ovulação, ela acaba a primeira meiose e se torna o ovócito
secundário. Deu para entender? Então, como é, Kaique? Repita. Nós temos o nosso ovócito primário. Ele tá lá. Deixa eu desenhar, né? Ele tá lá parado na meiose 1, na prófase e no diplóteno. Ficou parado no nosso ovócito. Quando ocorre a ovulação, né? Na verdade, não é nem... É porque o hormônio responsável por fazer isso é o hormônio luteinizante. Então, o LH é o hormônio responsável por esse processo de completar a meiose 1. Percebam que interessante. Quando ocorre a ovulação, que a célula, que o folículo vai liberar esse ovócito, ele se transforma, né? Ele se transforma não. Se diferencia em quem? Em ovócito secundário. Agora nós temos quem? O ovócito secundário. Beleza? Aí vocês percebam que não é bem na ovulação. Ela ocorre o quê? Pouco antes da ovulação. Então, antes de ocorrer a ovulação, o ovócito primário se diferencia em ovócito secundário. E por que isso acontece, Kaique? A ação do hormônio luteinizante. Percebam novamente, né, que aqui está escrito puberdade. Esse processo aqui que eu estou destacando, aqui tá, essa linha mais grossa, é a ovulação. No processo de ovular, o ovócito deixa de ser primário e passa a ser secundário. Então a mulher, quando ela ovula, ela libera o óvulo? Não. Na verdade, ela libera o ovócito secundário. Então é comum as pessoas brincarem que na verdade a mulher faz a ovocitação, porque ela libera o ovócito secundário e não o óvulo. Entenderam? Então, pouco antes de ovular, eu estou repetindo porque não podemos sair dessa aula sem entender isso. O ovócito primário, que estava parado na meiose 1, ele vai completar a sua meiose e vai se transformar em uma célula haploide. Lembram que esse ele é 2N e agora ele vai ser N. Beleza? E aqui nós completamos a nossa primeira meiose, formando quem? O ovócito, né? Ovócito secundário, que é esse daqui. Beleza? E além de produzir o ovócito secundário, nós também produzimos uma célula menorzinha, que também é N, nós chamamos de corpúsculo polar. Por isso que nós falamos aqui, ó, que produzimos duas células de tamanho desigual. Chamamos de citocinese assimétrica, porque o ovócito secundário ele é grande e o corpúsculo polar ele é pequenininho. A célula menor produzida pela meiose 1 é chamada de primeiro corpo polar. É essencialmente material nuclear descartado. Então, o que é, Kaique? Esse primeiro corpo polar, ele é material genético. É DNA, RNA, que vai ser descartado, vai entrar em atresia. A célula maior, conhecida como ócito secundário, recebe a maior parte do citoplasma. Então, qual é o principal acontecido aqui? É o surgimento do ócito secundário. Entretanto, esse ócito secundário ele também vai entrar em meiose. Beleza? Porém, a meiose novamente vai ficar parada. Só que agora quando? Parada na meiose 2, no estágio de metáfase. Então, peraí, Kaique. Quer dizer que o ovócito secundário também fica parado? Também. Só que em outro estágio, na meiose 2 da metáfase. Então, o ócito primário lá fica parado na meiose 1 da prófase, enquanto o ócito secundário fica parado na meiose 2 da metáfase. Beleza? São estágios diferentes. O folículo maduro rompe-se e libera rapidamente o ovócito secundário. E nós temos a nossa ovulação. Então perceba que eu comentei aqui que a transformação do ovócito primário em secundário, ela ocorre pouco antes da ovulação, né? Não é bem na ovulação, ela ocorre antes. Então quando a mulher ovula, na verdade ela ovula o ovócito secundário e não o óvulo. O óvulo não existe ainda, e sim o ovócito secundário. Beleza? Percebam que são muitas informações. Aqui é o folículo de Graf, né? Que eu havia falado. Percebam, o ovócito secundário agora está aqui dentro. Por quê? Aqui são momentos antes da ovulação. Essa imagem são momentos antes da ovulação. Como é que você sabe, Kaique? Porque, por exemplo, para o ovócito se transformar em ovócito secundário, ele tem que ter passado por essa transformação aqui, né? Que nós comentamos. Ovócito primário acaba a sua meiose, que tinha ficado parada, e chega no secundário. E isso ocorre quando, de acordo com Tortora? Pouco antes da ovulação. Então quer dizer que essa imagem aqui do Van de Graaff é antes desse folículo romper. Quando chegar no momento certo de ovular, essa camada aqui mais delgada, ela vai se romper, e aí esse ovócito vai ser
liberado lá na tuba uterina, que é o chamado de ovulação, ou ovocitação, já que é um ovócito. E o ovócito secundário fica parado na metáfase da meiose 2. Beleza? Na ovulação, o óvulo secundário é expelido para o interior da cavidade pélvica, juntamente com o primeiro corpo polar e a coroa radiada. Então percebam que quem é que sai ali quando rompe o folículo? Lembram? O folículo ali que eu desenhei, ele vai ser rompido. Vai sair o primeiro corpo polar que foi formado lá, a célula menorzinha, a coroa radiada, que está ao redor do oócito, e o oócito secundário. Então todo mundo é expelido ali na hora que sai. E a zona pelúcida também. Então veja, tem lá o oócito secundário, zona pelúcida, coroa radiada. Ele sai recoberto, ele não sai só o ovócito. Não sai só o ovócito secundário, sai ovócito secundário, ao redor dele tem a zona pelúcida e por cima coroa radiada. E o primeiro corpo polar vai junto também. Se houver espermatozoides na tuba uterina e um deles penetrar o oócito secundário, a meiose 2 é retomada. Percebam novamente outra informação crucial. O ovócito secundário fica parado na meiose 2 no estágio de metáfase. Ela só vai ser retomada, ela só vai chegar ao fim se houver fecundação. Então, o que é que isso nos permite afirmar? Que a substância, né, a enzima, nós teremos uma aula disso, a enzima lá da calmodulina responsável por terminar a meiose está na verdade no espermatozoide. Então o espermatozoide ele tem a enzima responsável por dar fim à meiose do ovócito secundário. Percebam como o corpo é lindo. A meiose 2 fica parada lá, né, no ovócito secundário, fica parada. Quando o espermatozoide chega, ela vai terminar a meiose e aí sim vai se transformar em zigoto, que aí vai ser uma célula N, outra célula N, formando lá o nosso zigoto, que é 2N. Beleza? Mas antes disso, o ovócito secundário vai acabar a sua meiose e vai se dividir em duas células haploides, de tamanhos desiguais. Uma maior que vai ser o nosso óvulo, agora sim. Então percebam que a ovulação não libera óvulo, libera o ovócito secundário. Aí depois que fecunda, tem o óvulo. O ovo maduro e um menor que é o segundo corpo polar. Os núcleos do espermatozoide e do óvulo se fundem e formam o zigoto diploide 2N. Aí aqui é uma informação muito importante. Um ovócito primário, que nós vimos, dá origem a um óvulo. Já no homem, lembrem que um espermatócito primário dá origem a 4 espermatozoides. Percebam a diferença numérica. Kaique, isso tem um porquê? Muito provavelmente isso é uma questão evolutiva. Como a mulher, ela quer garantir que aquele óvulo seja perfeito, que aquela célula germinativa, aquele gameta, seja o melhor possível. Ela foca, óbvio que isso é uma coisa evolutiva, todos os nutrientes, toda a atenção da sua fisiologia na produção de apenas um único óvulo, enquanto o homem produz vários espermatozoides para tentar romper as barreiras que existem para fecundar. Beleza? Vamos ver agora com imagens, que eu imagino que fique um pouco mais fácil. A nossa oogônia, ela sofre mitose. A mitose, durante o início da vida fetal, dá origem a oócitos primários. Beleza? Então 2N forma oócitos primários também, 2N. Aqui vai ocorrer a primeira meiose. Só que lembrem, a primeira meiose fica parada no estágio de prófase até a puberdade. Então, desde que nasceu até a puberdade, a meiose 1 começa, só que ela não completa. Ela fica lá parada. Quando, momentos antes da ovulação, né, quando chega na puberdade, que eu vou ter o meu hormônio luteinizante, que é o LH, nós vamos ter na hora do ciclo menstrual, vocês vão perceber que próximo de ovular, o hormônio luteinizante ele cresce. Então, nesses momentos antes de ovular, nós temos o fim da meiose 1 e damos origem ao ovócito secundário e ao primeiro corpo polar. Beleza? Acabamos aqui a primeira meiose. O ovócito secundário vai entrar em meiose 2. Essa meiose 2 novamente vai ficar parada. Ela começa a acontecer, porém ela fica parada. Kaique, quando é que ela vai ser restabelecida? Quando ocorrer a fecundação. Então, quando ocorrer a fecundação, que o espermatozoide trazer a enzima que fica nele para fecundar o óvulo, para fecundar o ovócito secundário, aí sim que a meiose acaba. Quando a meiose 2 acaba, esse ovócito secundário ele vai se transformar em óvulo e no segundo corpo polar. Perceberam? Ele, aqui, ó, o ovócito secundário vai ser fecundado,
Nesse momento que ele é fecundado, ele vai produzir o óvulo, que também é N, e o segundo corpo polar, que também é N. Porém, esses corpos polares são bem pequenininhos, porque a citocinese ela é assimétrica, para garantir que o óvulo tenha os nutrientes necessários. Beleza? Espero que tenha dado para entender, né, vendo desse jeito nessa imagem, mas tudo que eu falei aqui é tudo que a gente viu ao longo da aula. E lembrem que quem permitiu que tudo isso acontecesse foi lá a foliculogênese, que foi garantindo a sobrevivência desse ovócito primário, certo? E aí quando ocorre a ovulação, né, aqui cadê a ovulação? Ovulação, tá escrito alguma coisa? Pronto, aqui. Ovulado. Quando ocorre a ovulação, o folículo maduro, ele se rompe. Quando ele se rompe, ele libera o ovócito secundário. Show? Entenderam? Então tem o folículo de Graafi. Antes de ovular, dentro tem o ovócito primário, que vai se diferenciar em ovócito secundário. Por que, Kaique? Porque a meiose 1 chega ao fim por causa do hormônio luteinizante. Quando a meiose 1 chega ao fim, eu dou origem ao ovócito secundário. Aí o meu folículo de Graafi, ele vai romper, vai ovular. Quando ocorre a ovulação, quem sai é o ovócito secundário e fica na tuba uterina. Se houver fecundação, ele vai acabar a meiose 2, que ele tinha ficado lá parado também. Quando ele acaba, ele dá origem ao óvulo, que por sua vez se diferencia em zigoto junto com o valor N do espermatozoide. Beleza? Aqui nós temos outra imagem trazendo a associação entre os dois. Nós temos lá, lembram? O ovócito primário dentro da barriga da mãe, período fetal, com o folículo primordial, que eram aquelas células achatadas bem fininhas ao redor do ovócito. Ele vai começar a sofrer a sua meiose ainda no período fetal, certo? Porém, essa meiose fica parada no estágio de prófase. Então, na meiose 1, no estágio de prófase, mais especificamente no diplóteno, o meu ovócito primário fica parado. Quando vai chegando próximo à puberdade, ele começa a se desenvolver, certo? E o folículo também, ó. O folículo primário se transforma em secundário. E aí, Kaique, lembram? Zona pelúcida, coroa radiada, célula granulosa, teca interna, teca externa, líquido folicular, no antro e assim vai. Certo? O ovócito primário acaba a sua meiose porque chegou na puberdade, né? Nós temos os hormônios necessários para permitir essa meiose que ela ocorra. Dá origem ao ovócito secundário. O ovócito secundário fica dentro do folículo maduro. Quando vai ter a ovulação, é muito lindo. Quando vai ter a ovulação, o folículo maduro vai se romper. Quando ele se rompe, ele libera quem? O ovócito secundário. Esse ovócito secundário foi liberado na tuba uterina, pode ser fecundado. Se ocorrer a fecundação, ele dá fim à meiose 2 que havia sido interrompida. Percebem que é sempre uma pausa? Então ovócito primário para na meiose 1. Aí chega na puberdade, continua. Vira ovócito secundário. Ovócito secundário para na meiose 2. Ocorre a fecundação, ele continua e se transforma em óvulo, que depois dá origem ao zigoto. Percebem que sempre ocorre pausas, e enquanto isso acontece, o folículo ali faz a proteção, digamos assim, né, o acompanhamento desses ovócitos. Né? Então é uma interação entre a foliculogênese e a gametogênese. E os corpos polares, eles se degeneram, beleza? Ao final nós vamos ter 3, né? Porque esse daqui também sofre meiose, ó. Pode ver que ele também se divide em 2, mas se degeneram. Eles entram em atresia, então não precisa se preocupar. Aí, quem é o importante aqui é o óvulo, que vai virar a ser o zigoto, né? O embrião, e posteriormente o feto. Beleza? Essa imagem aqui eu acho muito boa porque ela mostra na puberdade, antes do nascimento, antes da mulher nascer, ela já tem o ovócito primário, parado lá no diplóteno da meiose 1 da prófase. Na puberdade, ela vai concluir essa transformação, vai chegar ao nível de ovócito secundário, que vai ser ovulado. O ovócito secundário, olha aqui, ó, de novo, aqui, ele é liberado quando rompe o folículo. Se ocorrer a fecundação, ele completa a sua meiose 2, dá origem ao óvulo e se diferencia em zigoto. Ou seja, o espermatozoide ele é muito importante para dar fim à meiose 2, visto que a enzima dependente de cálcio se encontra nele, no espermatozoide. Beleza? Percebam como é lindo essa fisiologia. E aqui, né, a última imagem é uma imagem dos folículos, né? Folículo primordial, percebam, bem simples, com células achatadas. Folículo primário unilaminar, começa a aparecer zona pelúcida de célula granulosa.
Multilaminar. Por que multilaminar, Kaique? Porque a célula granulosa começa a ter várias camadas, ó, e as células da teica também aparecem. Folículo antral, já temos o antro, por isso que o nome é antral, com células da teica interna e teica externa. Lembrem, teica interna, questão hormonal, e teica externa, questão de sustentação. Temos uma aula voltada para a teoria duas células, duas gonadotrofinas, posteriormente, aqui na Herbis Cursus, células da granulosa, e por último o folículo de Graafi, que aqui vai ser o ovócito secundário, lembra? Ó, o folículo maduro é com o ovócito secundário. O ovócito primário fica no folículo primário e secundário. Percebam como tudo se encaixa perfeitamente. Por isso que eu trouxe na mesma aula. E esse último folículo é o que é rompido, né? E aí você libera o ovócito secundário para ser fecundado. Se ocorrer a fecundação, ele vira óvulo que se diferencia em zigoto. Senão ele vai ser degenerado pelo nosso corpo. Beleza? Aqui são as referências: Tortora, Junqueira, Silverton e a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Espero que tenha conseguido compreender. Eu sei que é um pouco complexo, beleza? Então, qualquer dúvida, temos o nosso Telegram, 24 horas. E essa foi mais uma aula da Herbis Cursus com a explicação da oogênese e da foliculogênese. Até a próxima.